Olá, gurias! Então, ontem a gente falou um pouquinho do pensamento binário e a gente também falou um pouquinho sobre o desamparo aprendido e algumas consequências que o machismo estrutural e o patriarcado nos trazem na saúde mental da mulher. Hoje eu quero falar de um outro aspecto. Eu quero falar da estima por si mesma. Eu nem vou falar de autoestima, porque a autoestima é tão grande, é um construto tão grande que abarca tantos outros pequenininhos que nós teríamos que fazer um vídeo de 10, 15, 20 minutos, talvez até de 1 hora. Depois a gente pode voltar nesse assunto. Então eu tô falando da estima que a gente tem por nós mesmas. Que é aquilo que faz a gente nos dar alguns rótulos. Ou seja, aquilo que a gente, como a gente se descreve, o jeito que a gente se vê e como que a gente se trata, entenderam? Então, eu tô trazendo isso como a estima por si mesma. Guardem esse contexto. Se a gente nasceu numa sociedade onde a gente está dizendo que o pensamento é binário, onde mulheres podem uma coisa, homens podem outras. Na verdade, homens podem quase tudo e mulheres podem algumas coisas bem pré-determinadas. Então, assim, a partir disso, o que eu tô dizendo pra vocês? Que a estima por si mesma acaba ficando comprometida quando aquilo que faz sentido pra gente e quando aquilo que pra gente é importante não é o que condiz com a normativa social. Vou dar um exemplo pra vocês, bem típico do que fazer. Eu sou uma mulher, como eu disse ontem, muito faladora. Eu falo as coisas que eu penso, eu vou falando, eu tenho muito cuidado em não ofender e em falar o que eu penso e não em julgar o outro, ok? Mas essa postura assertiva, firme, muitas vezes me custou o rótulo de ser uma mulher masculinizada. Durante muito tempo, isso fez a minha estima por mim mesma não ser tão legal. Eu cheguei num tempo que eu dava aula, brincar com os alunos que eu estava fazendo um movimento de meigalização para ser mais meiga e para eu poder me sentir mais de acordo com aquele modelo feminino. Vocês vão dizer, mas para que fazer esse movimento? Porque era um jeito de eu poder exprimir, que eu me sentia tão oprimida que esse é o jeito que eu poderia fazer algo ser diferente, certo? Então, assim, o que eu tô querendo entender? A estima da gente é feita por várias áreas, né, da vida, a estima por nós mesmas, como a gente tá chamando aqui, é feita por várias áreas e várias pequenas mini interações. Vou dar outro exemplo pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que fala palavrão, talvez porque eu tenha aprendido isso na minha família. Várias vezes eu já ouvi que isso não era uma postura feminina. Então, nessas situações, enquanto a gente não tá muito firme, a estima com nós mesmas acaba ficando muito abalada. Porque, na verdade, os humanos, eles querem, ou eles aprenderam eu acho que é melhor dizer assim, viver em grupos. Tanto que dentro dessa sociedade patriarcal e dentro dessa heteronormatividade, além de grupo, ainda diz que a gente tem que viver em casal, que tipo de casal e a forma que a gente vai viver. Então, só por aí, vocês já estão entendendo o que eu tô querendo falar. A estima pela gente fica muito comprometida, tanto quando a gente tem uma essência muito congruente com as normas que estão vigentes, como quando a gente não tem. Porque quando a gente não tem, a gente também pensa que não é nosso, que a gente só repete. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é toda esta regra e essa normatividade rígida também nos acometa mentalmente com a sensação de estranhamento e não pertença. Entenderam? Eu contei um exemplo meu pra vocês aqui e eu queria ver se vocês têm algum exemplo de vocês também que fez vocês se sentirem não sendo tão mulheres ou não sendo tão mulheres ideais em algum momento da vida. Um beijão pra vocês, vem com a gente, vem ser rendeira.